Fala galera, então chegamos ao sétimo e penúltimo episódio de Pinguim. E, cara, pra ser sincero assim, já pra começar essa crítica, tá? Tem algo nesse prólogo de episódio aqui, porque a gente vê finalmente o flashback do Oz. E esse flashback vai se estender, né? Pra quem já viu a promo aqui do oitavo e último episódio, parece da temporada, tá? Eu acho que aquilo ali é só uma colocação, assim, porque não se tem nenhum tipo de confirmação que vai ter uma segunda temporada. Que basicamente essa história fica ali colocada já para o segundo The Batman. Mas ok, vamos conferir essa semana aí o que vão falar sobre isso, tá? Sobre o final de temporada. Tem algo nesse prólogo, quando a gente vê essa primeira parte aqui do flashback do Oz, que demorou bastante, inclusive, para aparecer, né? Para a gente entender o que tinha acontecido com seus irmãos. E aquele prólogo ele já coloca, né? O estabelecimento da relação dele específica com a mãe, a relação dele com os irmãos, a relação ali o princípio do que seria junto com o Rex Calabrese, né, que vai inclusive aparecer no próximo episódio também, e o que aconteceu com os irmãos, e o pós, e o quanto que Pinguim se torna uma série sem ter nenhum tipo de dúvida se faz ou não faz realmente algo forte o suficiente, mas algo que quer realmente representar de uma maneira crua, direta, aqueles personagens ali em questão. E como que ele apresenta tudo que os personagens passaram, vivenciaram, viveram, fizeram e tudo mais, entendeu? O quanto que ele é cru e direto, e o quanto que isso torna Pinguim um diferencial gigantesco, assim, para qualquer tipo de adaptação que já aconteceu de uma história em quadrinhos vindo pro live action, e principalmente quando a gente fala daí em questão de adaptação para série de TV, assim. E obviamente que ele ultrapassa muito essa bolha, porque ele é sim uma história muito forte da máfia colocada ali, onde as comparações todas com os Sopranos, né, que aconteceram desde a sua estreia, obviamente que elas estão muito fortes. Passa episódio a episódio, ela fica cada vez mais forte. Só que esses momentos pontuais ali que Pinguim pega e mostra realmente essa crueza toda do momento em que aconteceu, ele, cara, consegue assim dar uma riqueza para o quanto que esses personagens trazem de carga dramática ali com eles, então por causa de tudo o que já aconteceu, que eu acho assim, ó, é um diferencial, tá? Eu acho foda, para falar um português claro, assim. Eu acho muito, muito, muito foda o quanto que eles conseguem realmente conseguem contar essas origens todas que eles estão contando ali. E não só isso, né? Os momentos todos no tempo presente, onde o personagem, principalmente a gente vê nessa colocação, né, tanto do Pinguim quanto da Sofia, quando eles precisam agir, realmente a série ela tem esse tom e quanto que eles fazem funcionar esse tom para toda a história. Eles não ficam apenas com momentos ali gráficos para acontecerem, entendeu? Ele tá todo dentro de um contexto desses personagens, todo desse contexto todo da história, que daí torna esse estilo, cara, completamente diferencial. Então, pô, esse episódio é mais um episódio magnífico, assim. Magnífico, cara, magnífico. Tem um momento final, que é essa grande virada que a Sofia dá, né? Desse entendimento que ela tem ali, graças a Frances, né? Como ela mesma comenta, assim, pô, é graças a tua mãe me fez entender isso. A diferenciação que ela tem, ou a diferenciação que ela precisa ter, de acordo com as regras que a máfia, digamos assim, né? Teria, ou seja, do que os morangos faziam, mas principalmente do que o seu pai fazia, né? E que ela precisa ter, digamos, sua própria voz, que ela precisa ir seguindo os seus próprios instintos, não fazer aquilo que se espera, ou seja, essa troca toda, ou inclusive, né, o que poderia já acontecer, daquele confronto tão preparado pelo lado do Pinguim, porque ele tá pronto, né? Cara, ele tá completamente pronto já para algo que seja aquele confronto ali, porque naquele momento, depois dele já ter matado o Sal, só faltava a Sofia e ele, obviamente, iria estar ali consolidado como esse grande novo chefão da máfia de Gotham City. Era isso que estava para acontecer. Só que ele não esperava que a Sofia realmente tivesse seguindo seus próprios instintos e seguindo as suas próprias regras, que nesse momento são regras novas todas colocadas. E quando ele vai até o porta-mala, e tu já vê, né? Colin Farrell já entregando ali já o peso que se espera
do que vai acontecer no momento que ele abrir aquele porta-mala lá, que ele vai encontrar a sua mãe ali morta e talvez até morta num estado ali bem, digamos assim, gráfico, já que usei essa palavra antes, tá? O estado que estaria o seu corpo. Era isso já que poderia se esperar. Teve um momento, tá, que eu imaginei muito quando ele abre o porta-mala e tá coberto, que poderia ser o Victor, inclusive. Porque como o Victor acaba desaparecendo desse episódio e tem segundos antes ali do carro já se aproximar do túnel para poder entrar e acontecer o que acontece. O Oz pergunta ali para quem tá próximo se o Victor apareceu, alguma coisa, se tem notícia, e daí ia falar simplesmente que ele não atende o telefone, aquela coisa toda. Eu pensei que era o Victor ali colocado. Porque o Victor é o personagem que tá com aquela curva muito clara, assim, de ser o personagem que vai ser, assim, essa grande perda para tudo que tá se montando, né, desse domínio do Oz perante ali, cara, Gotham City por completo, entendeu? Mas não. E essa surpresa toda de não ser o Victor e não ser simplesmente ali já a Frances, pô, me mostrou algo também mais claro do que é essas novas regras ali da Sofia, né, muito bem colocadas ali, porque sim, ela quer essa vingança, porque sim, ela quer que ele sofra exatamente como ela sofreu, ela quer que ele sinta pelo menos um pouco do que ela sofreu, ou da maneira como ela sofreu. Então ter ali a bomba já é algo, cara, que muda o jogo por completo. Porque acaba com toda a operação das drogas que estavam acontecendo ali, acaba, se destrói, né, acaba com, cara, com aquele local exato ali dos túneis ali em Crown Point colocados. Além de acabar com a operação, mostra também uma coisa do Oz que ele não avisa ninguém do que tem ali. Tanto que a gente vê no momento que o Oz escapa pelo túnel lateral e entra justamente onde os irmãos acabaram morrendo afogados, naquela base do túnel ali, que é a parte do esgoto, ele não avisa ninguém, a gente vê um dos capangas indo até lá, o carro, indo até onde já está aberto ali o porta-mala, e é o momento que a bomba explode. Ou seja, ele não avisou ninguém sobre aquilo ali. Quem conseguiu se salvar daquela situação, cara, é justamente assim porque foi muito, mas muito ágil, não teve esse aviso prévio ali colocado. Então é um ponto até curioso assim do Oz, a maneira como ele vai operando em tudo que vai acontecendo assim. A promo, cara, do 7º episódio, lançado semana passada, né, já tinha colocado algumas coisas assim que nem aconteceu nesse episódio, que estão claramente já colocadas para né, o episódio final, na próxima semana e tudo mais, que eu achei bastante curiosa, assim, por que colocar já antes, tá? Isso aconteceu até essa semana com o episódio 7 de From, também a mesma coisa, a MGM fez a mesma coisa na semana passada em relação ao promo, eles fizeram 2 promos, né, para o episódio que foi lançado nesse domingo também. Então eu achei curioso a HBO, a Max, entendeu? Fazer a mesma coisa, cara, colocar já momentos que não aconteceram nesse 7º episódio, vão acontecer apenas no episódio da semana que vem ali, que já dá uma prévia já de algumas situações que vão acontecer no momento que o Oz agora vai ser levado e tudo mais. Então, cara, pô, é um episódio assim que vai te levando por alguns caminhos até inesperados por causa dessa percepção que a Sofia teve. Porque a Sofia, ela tava sendo um personagem ali perdendo um pouco de força por causa do que estava acontecendo com a Dia. O fator que tem ali, né, dela estar lá no orfanato e no momento da conversa, o que pega não é realmente a Gia ter visto a máscara e poder entregar coisas para Sofia, mas é esse sentimento dela que ela volta lá atrás quando criança, e aquilo ali já acontece depois da conversa com a Frances, ou seja, é um acúmulo muito grande, é uma responsabilidade muito grande que existe ali da Sofia, que a faz enxergar as coisas de uma maneira diferente, porque se ela agir dessa mesma forma, ela não vai estar sendo aquilo que ela realmente estava querendo ser. Ela não vai conseguir se tornar esse ideal todo que ela estava pensando, né? Ou, cara, idealizando, querendo muito ser, entendeu? Tudo isso serve. Então, a importância da Gia é gigantesca para esse episódio, muito maior do que entregar uma informação ou outra e ter algum tipo de responsabilidade para Sofia, de acordo, né, com o que aconteceu, do massacre por completo que tinha acontecido lá, de toda a família. Então, ao mesmo tempo, ele deixa assim as coisas muito colocadas para um pessoal entre Sofia e o Oz,
para esse episódio derradeiro, que é o centro principal da série. E que bom que tudo tá montado para que tenha esse confronto final entre os dois ali. Acredito que não vai ser só isso que vai acontecer, e eu quero muito que esse último episódio, que agora tô com essa questão toda, né, por temporada, como assim temporada se a promessa não era ter uma segunda temporada, né? Seria apenas essa apresentação solo e as coisas já ali preparadas para onde uma das tramas ou outra, o principal de The Batman, né, o 2 vai pegar e continuar a história. Que não aconteça, cara, uma perda, principalmente da Sofia, porque né, do Oz Pinguim, cara, isso não vai acontecer. A gente não vai ter a morte desse personagem ali, ele vai sim estar mais carregado com elementos. Que para mim vai ser a morte do Victor e, cara, a potencial morte da Frances na frente dele. Na frente dele. Se é realmente o intuito da Sofia fazer com que ele sofra, então principalmente a morte da Frances na frente dele, no próprio filho, realmente é o ponto que faz isso tudo aumentar ainda mais essa carga toda dele. Por isso que eu tenho, cara, essas leves esperanças assim, porque como gostei tanto, cara, da Christian Milioti, né, fazendo a Sofia, que não quero que tenha morte da personagem, eu quero que tenha essas possibilidades todas daqui pra frente, né, quanto, cara, histórias potenciais que podem acontecer ainda. Então, pô, galera, a tempestade tá chegando, mas não da maneira como estava sendo imaginado, desse grande confronto ali. É uma maneira completamente diferente que vai chegar, porque a Sofia decidiu mudar completamente as regras. Quero saber muito o que vocês acharam sobre esse episódio aqui, o que vocês imaginam para a próxima semana, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!